Recentemente, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com um gol do Vinícius Júnior contra o Paraguai, mas ainda assim não foi uma grande partida do Vinícius com a camisa da seleção, cara. Eu acho que até agora a gente não teve uma partida que a gente diga, ó, esse é o Vinícius do Real Madrid. E aí fica a pergunta, né, por que o Vinícius ele brilha tanto com a camisa do Real Madrid, mas quando ele veste a amarelinha, ele parece que vira um jogador comum? É nervosismo? É falta de confiança? É algum problema tático? Ou então será que o Vini não entendeu que na seleção ele precisa ser o protagonista na ausência do Neymar? Eu acho que eu já tenho uma resposta pra isso, tá? Salve, rapaziada, Geek na voz, e vamos falar real, cara. Apesar do gol, né, salvador do Vinícius no jogo de ontem contra o Paraguai, que classificou a seleção finalmente, né, pra Copa do Mundo de 2026, parecia que não ia acontecer. Mas convenhamos que ainda tá estranho, cara. O Vinícius com a camisa da seleção não é nem 10% do jogador que ele é quando veste isso aqui, ó, a camisa do Real Madrid. Cara, parece que ele tá sempre fora de sintonia. Ele corre errado, ele corre estranho, ele acelera quando não precisa, ele força uma jogada sem futuro. E o mais louco é que ele faz isso como se tivesse 100% de certeza que daria certo. Cara, teve um lance contra o Paraguai que é emblemático, né? Ele tava meio que na linha lateral, né? Perto do lateral do Alexandro, no meio campo mais ou menos. E ele deu um tapa na frente, ele colocou a bola na frente, achando que iria conseguir pegar, sendo que ele tava no meio campo e tinha 2 ou 3 jogadores do Paraguai na sobra pra poder pegar a bola. E mesmo assim ele deu esse tapa como fosse, sei lá, um ponta de Série B. A tomada de decisão do Vinícius com a amarelinha é no mínimo questionável. E aí eu cobro ele pelo jogador que ele é. Eu já falei isso aqui no canal. O Vinícius, eleito pela FIFA, é o melhor jogador do mundo. Então ele merece ser cobrado por isso. Como diria o tio Ben, com grandes poderes, vem grandes responsas. E não é de hoje que o Vini parece estar no modo da estranheza com a seleção brasileira, né? O ritmo, a leitura de jogo, a energia, tudo parece fora de lugar. O Vini que destrói no Real Madrid simplesmente some quando coloca a camisa do Brasil, velho. Sendo que esses sprints desnecessários que ele dá durante o jogo, né, com a seleção brasileira, como eu falei anteriormente, né, ele bota a bola na frente achando que vai pegar, mas já tem 3 caras ali pra recuperar, mas isso resulta em lesões também, porque já é a segunda vez em data FIFA que o Vini tem lesões musculares, velho. E esses sprints desnecessários que ele dá, eu acho que contribui pra isso. No Real Madrid isso não acontece, cara. No Real Madrid os movimentos dele são muito melhores. Ele sabe exatamente quando acelerar. E outro ponto também que eu vejo pouquíssimas pessoas comentando, tá, em relação ao Vini na seleção brasileira, porque no Real Madrid isso não acontece muito, que é a obsessão que ele tem com a amarelinha de ir pra linha de fundo toda hora. Toda jogada do Vinícius é linha de fundo. Cara, no dia que Vinícius Júnior descobrir que ele pode cortar pro meio e chutar em arco, né, o famoso R1 quadrado do FIFA, porque ele já fez inúmeros gols assim pelo Real Madrid, o game vai mudar pra ele, velho. E não é que ir pra linha de fundo seja ruim, pelo contrário, é uma jogada difícil, exige explosão, inteligência, velocidade e o tempo certo. Mas quando isso vira rotina, o Vini se afasta do gol. Ele vira mais um garçom de luxo do que um cara da decisão. E aí corta pro Mbappé, que é um jogador que já tem 300 gols na carreira desse jeito, né? Ele vem pela esquerda e ao invés de ir pra linha de fundo, ele corta pro meio e faz o famoso chute em arco. O Yamal recentemente aprendeu a chutar assim, né? Ele descobriu essa manha nova aí no jogo. Cara, cortar pro meio e finalizar te deixa mais próximo do gol. E o Vini, ele também sabe fazer isso. Ele já fez várias vezes no Real Madrid, mas na seleção ele parece travado, parece que falta confiança. E se ele apostasse mais nessa jogada, se ele assumisse esse protagonismo, com certeza já teria muito mais gols na carreira, porque qualidade, velocidade, leitura ele tem de sobra. Mas ele escolhe, seja por hábito, ou então desconforto, ou então medo de errar, o caminho mais longo do gol, que é ir pra linha de fundo toda hora, velho. E some isso ao Brasil não ter um centroavante de ofício, né? Hoje quem era o 9 do Brasil? Era o Matheus Cunha? Era o Rafinha? A gente não tinha, cara. Então assim, você vai pra linha de fundo, vai tocar pra quem, se não tem centroavante na área? E é o que eu disse, cara, você ir pra linha de fundo é válido, é extremamente válido, como eu disse, não é um movimento fácil de fazer, é que Vinícius faz toda hora, que parece que é fácil, mas não é. Mas essa não pode ser a única alternativa de um jogador de elite melhor do mundo segundo a FIFA, como é o caso do Vinícius, velho. A seleção precisa do Vini protagonista, né? Aquele que chama a responsa, não que corre errado e repete jogadas previsíveis. Agora vamos tirar um tempinho aqui e dar uma observada nos números do Vinícius Júnior. E aqui eu sei que vai ser meio injusto, né, comparar o que ele entregou e entrega pelo Real Madrid com a seleção brasileira, mas cara, no meio de tantos achismos, opiniões bobas, soltas, eu acho que às vezes as estatísticas, os dados, é o nosso melhor amigo nesse momento, né? E os números mostram uma realidade difícil de ignorar. O Vini na seleção tá muito, mas muito longe do Vini do Real Madrid. Olha que diferença absurda, cara. Na temporada 23-24 com o Real, que é onde foi eleito o melhor do mundo e ganhou a Champions, o Vini marcou 24 gols e deu 11 assistências em 39 jogos. Isso dá uma média de quase 0,9 participação direta em gol por jogo. E foi uma temporada mágica pro Vinícius, né? Ele teve algumas lesões musculares que o afastaram de campo por muitos meses, isso prejudicou um pouco. Mas, cara, o
Vinícius meteu hat-trick no Barcelona, fez 2 gols em cima do Neuer, acabou com a Champions League, fez gol na final, foi uma temporada absurda e foi eleito o melhor do mundo. Agora corta pra seleção brasileira, 38 jogos, 7 gols e 5 assistências. Gente, cara, é uma média de 0,27 participação de gol por jogo. Cara, para um jogador do nível do Vinícius, é no mínimo constrangedor isso aí. É quase 70% de diferença pro Real Madrid, cara. E piora quando a gente olha só os jogos oficiais, tipo eliminatórias e Copa América, né? Aí o número cai ainda mais. Ou seja, não é uma má fase, é um padrão. E aí fica a dúvida cruel, né, cara? Se o Vinícius ele consegue render muito a ponto de ser o melhor do mundo com a camisa do Real Madrid, que talvez seja a segunda ou a maior camisa, né, a mais pesada do futebol, talvez atrás da seleção brasileira, por que ele não consegue repetir isso quando veste a amarelinha? Sendo que ele já veste uma camisa pesada. Você ser jogador do Real Madrid é tão pesado quanto ser um jogador da seleção brasileira. Mas e aí, vocês concordam ou discordam disso? Vocês acham que é o ambiente da seleção que não favorece muito o Vinícius, ou então o Vinícius que tem que se adequar mais à seleção brasileira? Comenta aí. Cara, não é falta de vontade, não é falta de habilidade. O cara é o mesmo, a diferença tá no contexto. E é aí que a coisa pega. A verdade é que a seleção brasileira não tem conseguido dar ao Vini o mesmo ambiente tático, emocional e técnico que ele tem no Real Madrid. Isso vai muito além da performance individual. A estrutura do time tem impacto direto na produtividade de um craque. Então sim, os números não mentem, eles mostram que o problema é coletivo. Mas calma que a gente vai chegar no Vinícius, tá? Eu acho que a culpa não é só do ambiente, não é só da seleção, do coletivo, dos vários técnicos que já passaram pela seleção nos últimos meses. O Vinícius, obviamente, tem muita culpa no cartório, e talvez a maior das culpas seja dele mesmo. Porque no Real Madrid, antes do Mbappé chegar, o time era moldado pro Vinícius. Tudo girava em torno de suas características. Ele tinha liberdade, ele tinha parceria, tinha um esquema feito sob medida, cara. E com o Ancelotti, o Vini virou o coração ofensivo do Real Madrid. Pela esquerda, com liberdade para cortar pro meio, ir à linha de fundo, puxar a defesa. E o time entendia o Vinícius Júnior, né? Bellingham se infiltrando, né, como esse falso 9, tinha o Rodrigo também dando apoio pelo lado direito, tinha chegadas de Valverde, o Kroos ditando ritmo, ou seja, todo mundo jogava para o Vinícius. Isso na temporada passada, porque agora que o Mbappé chegou, aí foi tudo pro breve. Na seleção, a história é diferente, e tudo isso eu tô falando, obviamente, antes da chegada do Ancelotti, que parece que vai mudar um pouco essa história. Mas, cara, na seleção, o Vini, ele joga completamente isolado, colado na linha lateral. Não tem ninguém pra ele tabelar, não tem ninguém pra fazer ultrapassagem e puxar a marcação e liberar o espaço pro Vini entrar pelo meio. Não tem nada, cara. Movimentação zero. Como eu disse, talvez agora com o Ancelotti a gente veja um pouco da melhora do Vinícius. Mas, cara, sem lateral entrosado, o meio-campo é travado, tem pouca combinação, a marcação já sabe que o Brasil depende dele e dobra em cima dele, e o Vini vira aquele cara que tenta resolver tudo sozinho em meio ao caos, né? E não dá, velho. Agora, algo que é possível e queria ajudar muito é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que comentar sobre o Vinícius, tá? Um tópico sensível. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, tá? Eu vou estar deixando aqui pra vocês seguirem a gente nas nossas redes, que eu tô postando conteúdos exclusivos por lá também, então faz tudo isso que é nóis. E, cara, a diferença está no contexto, e os números revelam essa disparidade com clareza. Mais do que apenas uma questão de produção ofensiva, essas estatísticas apontam para uma dificuldade estrutural. Então os números não apenas denunciam uma queda de rendimento, eles sustentam o argumento central desse debate. Vinícius Júnior é sim um craque da bola, eleito o melhor do mundo, talvez o melhor dessa geração que a gente tem, né, tirando o Neymar, mas o seu desempenho na seleção brasileira não reflete isso porque o entorno não o favorece. E enquanto o Brasil insistir em não construir um sistema compatível com o talento que tem em mãos, eles vão seguir desperdiçando o brilho de seus principais jogadores, cara. E o ambiente interno, a gente sabe a bagunça que é a CBF, a gente sabe as coisas que acontecem lá dentro, e isso daí não favorece nenhum jogador. Tanto é que o Danilo, né, do Flamengo, recentemente disse que, velho, lá dentro é uma bagunça. Tudo bem que o Danilo não tem lá muita moral pra falar isso, né, porque quando ele veste a camisa da seleção brasileira, dá vontade de se jogar de uma ponte. Mas ele tá certo nesse ponto, cara, é uma bagunça completa. A cada ciclo, a cada mudança de técnico, muda a ideia de jogo, mudam os companheiros ao seu redor, mudam os treinamentos. Como esperar que um jogador se sinta confortável no contexto tão instável? A própria ausência de uma identidade clara da equipe fez com que os atletas entrem em campo mais pressionados por não errar do que motivados para criar. A camisa pode pesar sim, mas quando ela vem acompanhada de um ambiente hostil, desorganizado, impaciente, ela sufoca até os mais talentosos, como é o caso do Vinícius, cara. Eu espero de verdade que o Ancelotti dê uma arrumada na casa e mostre qual a identidade da seleção brasileira. Esse jogo alegre, do bonito, do drible, o jogo que encanta, todo
todas as vezes que o Brasil foi campeão mundial, que a gente venceu a Copa do Mundo, a gente tinha uma identidade muito clara, o nosso DNA do futebol brasileiro, velho. E a gente perdeu isso. Eu olho hoje pra seleção, né, tirando esses últimos 2 jogos do Ancelotti, mas eu olho pra seleção e esses ciclos que a gente teve nos últimos 2, 3 anos, e eu não sei o que o Brasil joga. Eu não sei se é um time que quer ter a bola, se quer jogar em transição, em contra-ataque, 2 atacantes, eu não sei. O Brasil perdeu sua identidade há muito tempo. E no Real Madrid, o Vinícius, ele teve tempo e proteção pra crescer. Quando chegou, ele errava muito, ele tomava decisões ruins, mas o Ancelotti bancou, blindou e deu confiança. Sendo que o vestiário do Real Madrid também ajudou muito o moleque, a ponto dele se tornar o protagonista com a saída do Benzema. Já na seleção brasileira foi o oposto, né? Simplesmente colocaram o Vini na fogueira, ainda mais agora que o Neymar está indisponível, que virou uma rotina, né? Eu acho que não dá mais pra contar com o Neymar nessa seleção. E aí o Vinícius é quem tem a grande responsabilidade de literalmente vestir a camisa 10, porque ele tá vestindo, né? Com o Ancelotti agora é o novo camisa 10. Eu acho que não combina, né? Pra mim o Vini ou é 7 ou é 11, 10, não sei se combina com ele. Mas cara, o Vinícius nunca foi testado com constância em um time minimamente estruturado pra substituir o Neymar, cara. E a crítica brasileira tem pouca paciência, né? Quando ele joga mal, a resposta costuma ser desproporcional, como se o talento que vemos toda semana no Real Madrid desaparecesse misteriosamente ao atravessar o Atlântico, velho. E essa cobrança precoce mina a confiança de um jogador de elite como o Vinícius. Embora o Vinícius, na minha opinião, ele tenha uma mentalidade de GOAT, uma mentalidade de melhor do mundo, porque ninguém, acredito eu, suportaria passar pelo que o Vini passou dentro e fora dos gramados e ainda continuar no topo, lá no Olimpo, brigando por melhor do mundo, por Champions, artilharia, Real Madrid, em rendimento em alto nível. O Vinícius tem um psicológico absurdo para poder lidar com tudo isso. Então a camisa, ela pesa, só que mais do que isso é um ambiente desorganizado e impaciente que suga até o melhor dos talentos, cara, não tem como. E se a gente for falar dos técnicos, né, recentes da seleção brasileira que treinaram o Vinícius Júnior, eu acho que até agora, eu acho que o Ancelotti vai superar, mas talvez o Tite tenha sido o que melhor ajudou o Vinícius, e mesmo assim nem ajudou muito. O Tite era mais organizado, mas ele gostava do ponta que voltava pra marcar, ele sacrificava quem jogava aberto. E o Fernando Diniz, ele falava do jogo ofensivo, do jogo bonito, mas na prática era bola longa, era um time espaçado, era um time perdido. E como que o Vini vai brilhar num time que nem sabe como que vai atacar, velho? O Vini é explosão, é criatividade, é drible, mas ele precisa de um mínimo de estrutura. Nem o Messi resolvia tudo quando a Argentina tava bagunçada, velho. A Argentina só foi recuperar sua identidade justamente quando chegou Scaloni e arrumou a casa e mostrou o que é o futebol argentino, que foi dessa forma que eles venceram a Copa lá atrás com o Maradona. E é por isso que eu tô feliz com o Ancelotti, cara. Tudo bem que é o início de um processo, é o início de um novo ciclo, ele tem pouco tempo também, é verdade. Eu acho que a gente jogou no lixo mais de 2 anos, né, de ciclo para a próxima Copa. Eu acho que o Ancelotti já poderia ter vindo há muito tempo atrás, né, mas enfim, esperar o quê da CBF, né, essa bagunça. Eu acho que o Ancelotti pode surtir o mesmo efeito que o Scaloni teve pra Argentina, cara. É torcer agora pra isso acontecer, né. Então antes da gente se perguntar por que o Vini não joga bem pela seleção brasileira, eu acho que a gente tem que reformular essa pergunta. O que o Brasil tem feito enquanto estrutura para poder favorecer o Vinícius? Não só o Vinícius, porque o foco principal é que é ele, mas se a gente pega os outros jogadores, nenhum deles rende na seleção que rende nos clubes. E se a seleção quer tirar o melhor do seu craque, precisa parar de esperar que ele resolva tudo sozinho e comece a fazer o básico. Dá ele um time funcional. E também não dá pra esperar do Ancelotti que ele replique o que ele aplicou no Real Madrid, principalmente aquele Real Madrid vencedor, né, de 23-24, que ganhou Liga, Champions, que era bem estruturado, bem sólido. Não dá pra replicar aquele Real Madrid no Brasil, né? O Brasil não tem o Toni Kroos, não tem o Modric e Jude Bellingham. O Ancelotti, ele vai se virar com o que tem. Esse é o perfil do Ancelotti, ele se adequa ao elenco que ele tem. Mas a gente já viu uma posse de bola melhor trabalhada, uma ocupação inteligente dos espaços, o uso do lado esquerdo com superioridade numérica. Contra o Paraguai agora, eu gostei da escalação do Ancelotti, tá? Eu acho que contra uma seleção mais forte, eu acho que ele não vai colocar 4 atacantes, mas contra as seleções menores eu acho válido. Então Martinelli pela esquerda, com apoio do Vinícius, Matheus Cunha chegando como camisa 10, né, como ele joga na Premier League, o Rafinha pelo lado direito. Então assim, eu gostei do que vi contra o Paraguai, mas falta muita coisa, velho. Falta muita, mas muita coisa. Quando a gente compara com seleções que já estão mais estruturadas nesse ponto, né, há um ano para a Copa do Mundo, a gente tá muito atrás, cara. Infelizmente tá muito atrás. E o Ancelotti, ele vai ter que se virar em tempo recorde. Eu olho pro que o Brasil joga hoje e comparo com Espanha, com França, com Portugal, ou até com, sei lá, com Holanda, com Marrocos, com Japão. Cara, a gente tá muito atrás. E a esperança é o Carlo Ancelotti. E convenhamos, né, se tem um cara que entende como tirar o melhor do Vinícius Júnior, é o Carleto, velho. Mas e aí, o que vocês acham a respeito do Vinícius com a camisa da seleção brasileira? Vocês concordam, discordam, tem algo a acrescentar? Comentem embaixo e me sigam aqui para mais. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!